Então vamos tentar retomar a análise dos ditirambos. Nós paramos no ditirambo Entre as Filhas do Deserto, e nesse ditirambo Entre as Filhas do Deserto, o final dele justamente termina com essa frase: não esqueças, homem requeimado pela volúpia, tu és a pedra, o deserto és a morte. Então, a palavra morte e essa referência à morte é uma das que aparece no final desse ditirambo, Entre as Filhas do Deserto. Vimos também nesse ditirambo que não é propriamente o Zaratustra quem está falando ali, e menos ainda no primeiro ditirambo, somente louco, somente poeta. Ali, inclusive, não há claramente quem é o narrador, mas aqui, nesse ditirambo Entre as Filhas do Deserto, fica claro que trata-se da sombra de Zaratustra, o que quer dizer que não é ainda o próprio Zaratustra. Então, e agora, em Última Vontade, aparece alguma coisa que a gente precisa dar uma explorada para tentar entender aqui onde que está o narrador, quem é o personagem principal que está em andamento aqui. Porque o Nietzsche ele fala só nesse ditirambo sobre o amigo, né? Ele diz: o amigo que lançou relâmpagos de olhares divinos na minha escura juventude. Para quem é esse amigo? Nós vamos ter que explorar para ver se aqui nós vamos fazer hoje um exercício talvez de interpretações possíveis, ou seja, vamos levantar algumas hipóteses. Eu não vou delimitar nada como sendo a solução realmente mais apropriada, mas eu quero mostrar para vocês, inclusive, qual é o caminho que a gente faz quando a gente está pesquisando, né, para tentar decifrar um determinado texto. Então, primeiramente, vamos fazer a leitura, né? Fazer a leitura porque é um ditirambo bem curto, chamado então Última Vontade. E ao mesmo tempo, além disso, hoje nós vamos também analisar rapidamente Entre Aves de Rapina. E vamos fazer isso porque temos poucas aulas agora e é preciso dar uma acelerada. Então, já fizemos exercício mais vagaroso, tanto o exercício da exploração, por exemplo, de uma tradução, que foi Sinal de Fogo. Depois fizemos os exercícios de realmente explorar detalhes de cada ditirambo. Então, isso vocês agora já compreenderam como é que se faz. Isso deveria ser feito a cada momento desses, com realmente bastante vagar e profundidade. Mas, em virtude do tempo que nós temos do curso, nós não faremos todo esse exercício. É certo que daqui a algum tempo, talvez, quem sabe até o final do ano, eu mesmo venha a publicar alguma coisa mais detalhada sobre esse curso. Então, aí, naquela ocasião, vocês terão certamente a oportunidade, se quiserem, né, de ir um pouco mais além do que a gente está vendo nesse momento, nessa aula, que é uma aula introdutória em relação aos ditirambos. Então, façamos isso. Hoje, o ditirambo Última Vontade também Entre Aves de Rapina. Uma abordagem mais breve em função do nosso tempo. Diz o ditirambo Última Vontade: morrer assim como outrora o vi morrer, o amigo que lançou relâmpagos de olhares divinos na minha escura juventude, malicioso e profundo, um bailarino na batalha. Entre guerreiros, o mais jovial, entre vencedores, o mais grave, um destino sobrepujando o seu destino, duro, pensativo, clarividente, estremecendo porque vencia, exultando porque morrendo vencia, ordenando ao morrer, e ordenou o aniquilamento. Morrer assim como outrora vi morrer, vencendo, aniquilando. Minha primeira pergunta, então, em relação a esse ditirambo mas que amigo é esse? Né? De quem ele está falando? A gente poderia, então, ficar uma hipótese vaga, muito vaga, sobre que esse amigo poderia, nesse contexto aqui, seria o próprio Zaratustra, né? Mas não é possível que seja o Zaratustra, até porque nós veremos logo em seguida por que não é o Zaratustra lá em Entre Aves de Rapina. E aqui nós temos teremos uma hipótese a seguir de interpretação. Vejam, porque nesse ditirambo então aparece o amigo, né? Den Freund, né?
E no ditirama anterior aparece essa outra personagem, traduzida em português, chamada A Sombra de Zaratustra, certo? Só que a sombra, em alemão, Den Schatten, ela é masculino, né? A gente tem aqui, na verdade, Den Schatten, a gente poderia traduzir como, ou se fosse uma tradução realmente literal, do ponto de vista do artigo, seria o sombra. Nós não temos essa expressão, né? Em português é impossível, para nós a sombra é feminino. Mas no alemão isso não ocorre. Só que nós temos uma semelhança, então, aqui, quando a gente pensa na língua alemã, entre den Schatten e den Freund. Ou seja, o amigo e o sombra, ou a gente poderia pensar o vulto. Não é apropriado porque Schatten, de fato, é sombra. Né? Só que vocês têm que ter em mente isso, porque uma das hipóteses, então, é que, como ele está usando o mesmo artigo, num caso e no outro, num ditirama e no outro, é provável que ele esteja, que quando ele traz aqui a referência ao amigo, seja a questão da sombra, certo? Ora, se é a sombra que era esse amigo, a sombra de Zaratustra, não propriamente o amigo, não era propriamente Zaratustra, vejo que aí já tem uma diferença. Mas esse amigo seria a sombra de Zaratustra. Mas como assim um amigo, a sombra como amigo? Bem, aí, quando a gente trabalha, por exemplo, uma outra obra de Nietzsche que antecedeu o Zaratustra, e esse ditirama, Última Vontade, vejam que é um daqueles ditirambos que Nietzsche escreveu lá, quando ele escreveu o Zaratustra, ou seja, um ditirambo de 1883, o ditirama Última Vontade. Um pouco antes, em 1880, Nietzsche tinha escrito essa obra chamada O Andarilho e Sua Sombra, Schatten, novamente, Den Schatten. Ora, no final de O Andarilho e Sua Sombra, que está aqui na tradução brasileira, junto com O Humano Demasiado Humano, ao final, vejam, eu vou ler para vocês aqui o diálogo que se dá entre a sombra e o andarilho, só para vocês começarem a ter um pouco mais de clareza sobre, então, como que uma sombra pode ser um interlocutor, pode até mesmo ser um amigo. No caso do andarilho, é muito claro que o andarilho conversa com a sombra que é a sua amiga, né? Seu amigo. Então, diz a sombra, de tudo que disseste, nada me agradou mais do que uma promessa. Vocês querem ser novamente bons vizinhos das coisas mais próximas. Isso será bom também para nós, pobres sombras, pois, admite-o, até agora vocês tiveram prazer em nos caluniar. Aí o andarilho responde, caluniar? Mas por que vocês nunca se defenderam? Vocês, sombras, tinham nossos ouvidos bem próximos, afinal. A sombra responde, achamos que estávamos demasiado próximas para poder falar de nós mesmas. O andarilho, delicadas, muito delicadas. Vocês, sombras, são pessoas melhores do que nós, já percebo. A sombra responde, no entanto, vocês nos chamam de inoportunas. A nós, que ao menos uma coisa sabemos fazer, calar e esperar. O inglês não faz isso melhor. É verdade, com muita frequência nos vem seguindo os homens, mas não como suas servas. Quando o homem evita a luz, nós evitamos o homem. Pelo menos até aí vai a nossa liberdade. O andarilho responde, a luz se esquiva bem mais frequentemente do homem e então vocês também o deixam. A sombra responde, com frequência me foi doloroso te deixar. Para mim, que sou ávida de saber, há muita coisa que permanece obscura no homem, pois não posso estar sempre com ele. Ao preço do conhecimento cabal do homem, de bom grado seria em tua escrava. O andarilho responde, mas, sabes tu, sei eu por acaso, se com isso não passarias repentinamente de escrava à senhora? Ou continuarias escrava, mas, desprezando teu senhor, levarias uma vida de nojo e humilhação. Fiquemos os dois satisfeitos com a liberdade que te coube a ti e a mim, pois a visão de um cativo me estragaria as maiores alegrias. A melhor coisa que me seria repugnante se alguém tivesse que partilhar comigo
Não quero escravos ao meu redor. Por isso também não gosto do cão, o indolente parasita que agita a cauda, que apenas como servo dos homens se tornou canino, e que eles costumam louvar como sendo fiel ao Senhor, dizendo que o acompanha como sua. A sombra responde: como sua sombra é o que dizem. Talvez eu hoje te acompanhe já por tempo demais. Foi um dia mais longo, mas estamos quase no fim dele. Tem paciência um pouco mais. A relva está úmida, estou tiritando. O andarilho responde novamente: ó, já é tempo de nos separarmos, e eu tinha que te magoar ainda. Vi que ficaste mais sombria. A sombra, e aqui estamos chegando ao final. A sombra diz: eu enrubesci na cor que me é possível. Ocorreu-me que muitas vezes fiquei até os pés como um cão, e que tu então, o andarilho diz: eu não poderia rapidamente fazer algo para te agradar? Não tens nenhum desejo? A sombra: nenhum, exceto talvez o que o cão filosófico desejou do grande Alexandre. Sai um pouco da frente do sol, está muito frio para mim. O andarilho: o que devo fazer? A sombra: anda sobre esses pinheiros e olha para as montanhas em torno. O sol se põe. O andarilho: onde estás? Onde estás? Então vejam que esse diálogo final de O Andarilho e Sua Sombra traz não só algumas pequenas referências, inclusive, dessa questão de que o sol se põe, né, que vai fazer algum sentido nisso que nós já vimos analisando, desde Somente Louco, Somente Poeta, mas a sombra aqui ela desempenha um papel fundamental de algo com o qual esse andarilho dialoga o tempo todo, tem uma interlocução, e ao mesmo tempo de que no momento em que o sol vai se pôr, que sol é esse, né? Que o dia vai se pôr, o andarilho acaba ficando sozinho. Então, claro que isso aqui é uma coisa bastante ampla, a gente teria que explorar mais. De certa forma, eu diria que o Paulo César de Souza, o tradutor do livro, ele dá algumas chaves, né, para que a gente possa interpretar. Vejamos aqui o que ele diz na página 330 do seu livro. Ele diz o seguinte: o título aliás, eu vou ler para vocês o primeiro parágrafo. Ele diz: quando concluiu O Andarilho e Sua Sombra, Nietzsche acreditava que esta seria sua última obra. Aquele ano, 1879, foi particularmente pródigo em dores. É o adjetivo que aparece em várias de suas cartas do período. Os males de que sofria desde a juventude, enxaquecas, problemas de visão, náuseas, se exacerbaram, obrigando a deixar o cargo de professor na Universidade da Basileia. Mal podia ler e escrever e achava que morria no ano seguinte com a mesma idade com que seu pai havia morrido, 36 anos. Então vejam, é interessante então que ele termine nesse diálogo com a sombra, e a sombra se retira porque o dia está no fim, e fica então ali o andarilho sozinho, né, num dia que terminou. Aí o Paulo César ainda diz a esse respeito: o título da segunda parte do livro, O Andarilho e Sua Sombra, retoma a seção 638 de Humano Demasiado Humano, a alegoria do pensador como viajante sem destino. Dois bem-humorados diálogos entre o Andarilho e Sua Sombra, no começo e no final, servem de moldura para os pensamentos. Tudo se passa num dia, no fim do qual a sombra se dissolve. Esta sombra é uma digna sucessora dos espíritos livres, inventados anteriormente para fazer companhia ao autor, segundo ele confessa no prólogo do volume de Humano Demasiado Humano. Então, não vou entrar muito na análise, mas o fato é que é um pensador, naquele momento, sozinho, e que tem esses diálogos com a sua própria sombra, é amigo da sombra, mas a sombra realmente ela acaba desaparecendo, né? E veja, então tem uma conexão de alguma forma, seria uma hipótese que a gente teria que explorar mais para ver qual seria então as relações, mas em princípio a gente dá para ver já que já tem uma relação. Então, entre agora as filhas do deserto, que aparece então as sombras de Zaratustra, e aqui no Última Vontade, que se diz morrer assim como outrora ouvi morrer o amigo, né, que lançou relâmpagos e olhares divinos na minha escura juventude. Ora, lá também, quando é o caso do Andarilho e Sua Sombra, tem ali aquele Nietzsche que era jovem ainda, com 30 e poucos anos, né? Então tem esta relação também. Agora, podemos explorar um pouco mais. Será que esta sombra, então, que é o amigo, ela, naquele momento do próprio o Andarilho e Sua Sombra, aquela sombra não representa de alguma forma o próprio Schopenhauer, a gente poderia perguntar? E essa é uma questão que se levanta, né?
Se a gente pensou também que aqui nos ditirambos o poema Entre as Filhas do Deserto, de certa forma, pode ter uma relação com Schopenhauer, temos que investigar se isso não seria possível aqui também na Última Vontade. Bem, mas vejam, são essas possibilidades. De outra forma, vamos para um outro lugar agora. Nesse Dithirambo Última Vontade, quando a gente investiga de onde ele saiu, certo? Aqui eu estou pensando, primeiramente comecei a pensar com vocês, a questão de quem seria aqui esse amigo, né? Fiz uma conexão para mostrar que esse amigo pode ser lá a sombra de Zaratustra. E o que seria essa sombra, né? Tudo isso aí a gente tem que levar mais adiante ainda um pouco a investigação. Mas isso é uma parte, digamos assim, da exploração. Outra parte seria a seguinte. A gente agora, então, tentar verificar o lugar onde, primeiramente, o Nietzsche escreveu isso que é um Dithirambo aqui. E aí, claro, ele escreveu em 1883, quando a gente vai, então, olhar isso aqui é uma das que a gente chama de fragmentos póstumos do Nietzsche, né? São vários livros que ele tem as suas anotações. E aqui tem uma reunião das anotações compreendidas entre 1882 e 1884. Essa aqui é uma edição francesa. Então, a gente sabe que esse Dithirambo Última Vontade ele apareceu primeiramente em 1883. Então, vamos verificar lá o que dizia quando Nietzsche escreveu mesmo, né? Pela primeira vez, esse Dithirambo. Então, lá em 83 ele escreveu o título chamava-se não Última Vontade, mas chamava-se Sobre uma Vitória. Né? E o Nietzsche diz mais ou menos, muito do que está aqui, nesse Dithirambo que está aqui em 88, tem muito, mas tem mais ainda lá, né, em que ele escreveu em 1883. Ele começa da mesma maneira, sobre o fato de que morrer um dia, como outrora eu vi morrer. Isso está tudo muito parecido, certo? Mas o que acontece é que, ao final, tem uma parte que o Nietzsche cortou. Né? Ele escreveu o seguinte, depois que ele dizia, né, morrer assim como outrora eu vi morrer, vencendo, aniquilando, né? Ele tinha escrito o seguinte, ele diz, ó tu, minha vontade, meu intra-eu, meu sobre-eu, tu, minha necessidade. Então, tu, minha vontade, tu, minha necessidade. Deixe para mim reserva-me e prepara-me para uma última vitória. Guarde-me e proteja-me de todas as pequenas vitórias, ó sorte da minha alma, ó tu, minha necessidade. Então, tem toda uma relação aqui com a questão da necessidade. Isso aqui, por sua vez, que foi cortado, então não está mais aqui em 88, Nietzsche cortou, mas, por sua vez, isso aqui nos remete a uma outra parte do Zaratustra. Que, na verdade, então, o Nietzsche não aproveitou, ao fazer o Zaratustra naquela época, ele não pega esse Dithirambo, chamado Última Vontade, chamado agora de Dithirambo, ele não pega esse texto e não coloca no Zaratustra inteiro, mas ele pega uma parte desse texto que ele escreveu e coloca no Zaratustra. Vejam como a coisa vai ficando mais complexa. Essa parte que ele coloca no Zaratustra, que estava presente nesse escrito, que é o Dithirambo, a Última Vontade, ela vai parar num capítulo da terceira parte do livro, chamado Entre Velhas e Novas Tábuas, e que é, digamos assim, o penúltimo capítulo, ou seja, o último capítulo, a gente poderia dizer que é o último capítulo antes de que o Zaratustra enfrente o pensamento do eterno retorno do mesmo. E é exatamente como estava escrito lá, ele diz, ó minha vontade, tu transmutação de toda necessidade, tu minha necessidade, guarda-me de todas as pequenas vitórias, tu missão da minha alma que chamo destino, tu dentro de mim, tu acima de mim, guarda-me e reserva-me para um grande destino. E a tua derradeira grandeza, ou minha vontade, reserva para o teu derradeiro embate, para que permaneças inexorável na vitória. Ah, quem ainda não foi vencido pela sua própria vitória. E eu disse para vocês, chamava-se Sobre uma Vitória, né? A anotação. Certo. Aí quando a gente fizemos esses caminhos, quando a gente volta, dá até para entender um pouco melhor, né?
Porque quando ali no Zaratustra, o Zaratustra quer se guardar para uma última vitória, ela envolve também uma destruição. Ele vai falar sobre isso ali também. Né? Envolve uma destruição que é uma autodestruição. E aqui nesse Dithirambo, Última Vontade, tem a questão do aniquilamento. Ordenar-se o aniquilamento. Ou seja, enfrentar toda essa batalha, morrer vencendo, morrer aniquilando e se aniquilar. Ora, o que significa isso? Aniquilar-se, né? Isso tem tudo a ver com os Dithirambos, com a própria ideia do Dionísio. Aí voltamos para a análise. Porque, como eu venho insistindo no final do livro, no final do livro tem aquela frase de que Dionísio diz para o Zaratustra: eu sou a tua verdade, dá-te a ti primeiro, entrega-te. Né? Ou seja, entregar-se naquele caso lá, no final dos Dithirambos, é justamente isso. Não ter mais a sua própria vontade, dissolver o seu próprio eu no mundo. Isso significa, de alguma forma, destruir-se, para se recriar no mundo, que é o próprio mito de Dionísio, sempre de novo. Né? Dionísio que se despedaça e se reconstrói eternamente. Então isso é alguma coisa que exige um ir para além do nosso próprio eu, do modo como nós mesmos nos concebemos e nos reintegrarmos ao mundo. Isso passa por um processo, digamos assim, de despersonalização, um tema que eu não vou poder explorar muito com vocês, mas é esse um pouco o caminho. Ordenar-se o aniquilamento é abandonar, de alguma forma, tudo aquilo na qual a gente acredita, todas as concepções, e fazer uma imersão no mundo, que o próprio mundo para o Nietzsche é o Dionísio, né, o dionisíaco. Então vejam, é isso um pouco que tem aqui nesse última vontade, e justamente essa última vontade tem que ser a vontade do aniquilamento, da autodestruição. A vontade vai agir apenas para que a gente possa fazer esse caminho que é uma saída do domínio nosso, do eu e da identidade, para uma reintegração no mundo, ou uma reintegração no processo dionisíaco da existência. Deixamos isso tudo em suspenso, não vamos fazer análises mais detalhadas e nem tentar explorar minuciosamente essas relações, né, até chegar a algum material bem mais depurado, mas fica apenas como sugestão para vocês começarem a pensar o que tem aqui. E aí vamos para esse próximo Dithirambo, Entre Ervas de Rapina. Quer dizer que então lá a ordem é o aniquilamento, certo? E o que surge aqui? Aqui surge uma espécie de problema em relação ao aniquilamento. Embora aquele amigo lá que ordenou o aniquilamento, que morrendo vencia, era um amigo, né? Não era ainda o próprio narrador que está fazendo isso. Ou seja, ele tem um amigo que fez isso, mas não é ele ainda que o fez, certo? Então, aqui no Entre Ervas de Rapina parece já muito mais claro essa diferença e o problema que implica nessa questão do aniquilamento. Então, vejam, vamos ler primeiro o Dithirambo. Diz o seguinte: quem aqui quer descer? Quão rápido sobe o abismo? O abismo tem, quer dizer, se a morte tem a gente tem com a morte uma coisa que envolve a escuridão, né, o desconhecido, mas o abismo também tem essa mesma imagem, né, uma coisa que é, enfim, o sem fundo, né, uma coisa que envolve escuridão. Então essas imagens elas começam a aparecer aqui de novo. Então, quem aqui quer descer? Quão rápido sobe o abismo? Mas tu, Zaratustra, então vejam, lá o narrador dizia, né, quão rápido eu vi morrer esse meu amigo e tudo mais. E aqui alguém fala para ele, Zaratustra. Então, quem na verdade falava ali já era Zaratustra. O que evidencia que falava, como a gente disse, talvez com sua sombra, um elemento dessa sombra, que era um elemento importante, que queria o aniquilamento, né, mas que era um amigo. Agora aqui já alguém fala com o Zaratustra. Alguém está avisando ele, né? Quem aqui quer descer com rápido sobe o abismo, mas tu, Zaratustra, ambas aí do precipício, serás como um abeto. Ele cria raízes onde o próprio penhasco horrorizado olha para as profundezas. Ele hesita à beira dos precipícios, onde tudo em volta quer cair.
entre a impaciência das violentas avalanches de pedra, das águas que se despenham, sofrendo pacientemente, firme, silencioso, solitário. Então, o que é o abeto nessa imagem? Quer dizer, alguma coisa que ser humano. O abeto é uma pequena... uma pequena vegetação, né, que tem na beira do abismo, que surge, poderia dizer, uma pequena moita, uma pequena vegetação, que ela justamente ela se enraiza na beira do precipício, ou seja, ela não caiu no precipício, ela está lá em cima, ela consegue se manter, e ao mesmo tempo tudo despenca e, olha lá, e cai lá para baixo, para esse lá embaixo, esse sem fim, sem fundo, mas o abeto permanece firme ali, vendo de uma forma também horrorizado diante desse precipício. Mas ele está enraizado, ou seja, não largou as raízes. Então tem um pouco dessa tensão aqui, porque ao mesmo tempo em que o Zaratustra já sabe que tem que haver o aniquilamento, ainda assim existe ele está preso ainda e esse aniquilamento não aconteceu. Ele ainda está por acontecer. Né? Ele é como um abeto. Então, mas tu, Zaratustra, estamos aí no precipício, serás como o abeto? O abeto, né, que cria raízes, onde o próprio penhasco horrorizado olha para as profundezas. Ele hesita, o abeto, à beira dos precipícios, onde tudo em volta quer cair. Entre a impaciência das violentas avalanches de pedra, das águas que despenham, sofrendo, o abeto, né, está agarrado ali, não caiu para dentro do abismo, não vai, ainda não entrou no aniquilamento, sofrendo pacientemente, firme, silencioso, solitário. Solitário, pois quem ousaria ser hóspede aqui, ser teu hóspede? Uma ave de rapina, talvez? Bem pode pendurar-se maliciosamente nos cabelos do firme sofredor, com risos desvaiados, risos de ave de rapina. Para que tão firme escarnece ela cruelmente? São precisas asas quando se ama o abismo. Não se pode ficar suspenso como tu enforcado. Ó Zaratustra, cuidaríssimo Nimrod, há pouco ainda caçador de Deus, rede de pescar toda virtude, seta contra o mal. Agora, por ti mesmo caçado, presa de ti mesmo, em ti mesmo fincado. Agora, solitário contigo, dividido no teu próprio saber, entre centenas de espelhos, falso perante ti mesmo, entre centenas de memórias, inseguro, cansado de todas as feridas, trânsito por todas as geadas, estrangulado nos teus próprios laços, conhecedor de ti mesmo, carrasco de ti mesmo. Por que te enrolaste no laço da tua sabedoria? Por que te deixaste atrair para o paraíso da antiga serpente? Por que te introduziste em ti, um doente agora, doente do veneno da serpente, um prisioneiro agora, a quem coube a mais dura sorte, trabalhar curvado no teu próprio poço, escavando-te a ti mesmo, enterrando-te a ti mesmo, desastrado, rígido, um cadáver, sucumbido ao peso de centenas de cargas, sobrecarregado por ti mesmo, um sábio, um conhecedor de si mesmo, o sapiente Zaratustra. Procuraste a carga mais pesada, a ti te encontraste, e não podes alijar-te de ti. À espreita, agachado, alguém que já nem está de pé, e deformado te confundirás ainda com a tua tumba. Espírito disforme, e há pouco ainda tão orgulhoso sobre todas as andas do teu orgulho, há pouco ainda o eremita sem Deus, frente a frente com o diabo, o príncipe escarlate de toda a soberba. Agora, entre dois nadas, encurvado, um ponto de interrogação, um enigma cansado, um enigma para aves de rapina. Elas já te decifram, já têm fome da tua solução, esvoaçam já ao redor de ti o seu enigma de ti enforcado, os atos conhecidos de ti mesmo, carrasco de ti mesmo. Então, claro, aqui são muitos elementos inclusive que a gente já trabalhou, que é essa questão da ilha, de estar entre dois nadas, ou seja, o Zaratustra que fez uma descoberta, sabe que é necessário a autodestruição, e essa autodestruição envolve necessariamente a afirmação do eterno retorno, é uma coisa que a gente tocou rapidamente ao longo dessas abordagens, que vocês talvez tenham lido um pouco mais do Zaratustra. Mas é uma grande dificuldade para o próprio Zaratustra de fazer esse movimento, e quem sabe, como está aqui no Dixirambo, ele não se enganou, né, ao fazer todo esse caminho como sapiente, como alguém que queria chegar numa forma de pensamento que resolveria o problema da existência, e quem sabe não conseguiu chegar, se enredou, foi seduzido e acabou entrando no paraíso da antiga serpente, como diz aqui, que é uma referência nitidamente, né,
ao Antigo Testamento. Então, há uma série de outros elementos aqui que hoje nós vamos deixar em suspenso e que na próxima aula eu retomo para nós fazermos a conexão ainda desse ditirama com o ditirama do sinal de fogo que nós já abordamos, mas que agora vai ficar um pouco mais claro. Então, até a próxima aula.